Dia Capixaba, com Giovana Duarte. Todo final de semana a gente embarca para uma viagem emocionante com a nossa comentarista Giovana Duarte, desbravando cada cantinho lindo que o Espírito Santo oferece. Hoje vamos para Colatina. Bom dia, Giovana. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN de Vitória. Giovana, contando um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né? Colatina, região noroeste do Espírito Santo. A história de Colatina antecede muito a emancipação política dela, que foi em 1921. Uma cidade que era vila subordinada a Linhares, para quem não sabe dessa história, viu? E com a chegada da Estrada de Ferro, que mais tarde se tornou, né, Vitória Minas, o desbravamento também da margem norte do Rio Doce, a partir da construção da Ponte Florentino-Avildos, é que Colatina definitivamente apareceu no nosso mapa, viu? Vamos contar um pouquinho do que tem de bom por lá? Verdade. Colatina é a Princesa do Norte, né? Aliás, é verdade. Tem esse apelido Princesa do Norte porque nas décadas entre 1940 e 1950 era uma das cidades mais ricas do estado. E aí ela se consolidou como centro comercial, né, e cultural de toda aquela região ali, centro-norte do estado. Mas vamos aos lugares que tem para passear e o que a gente tem para fazer por lá. Eu gosto muito de Colatina, um beijo para minha família que mora lá. Eu tenho primos e tios, né, que moram lá. Mas o mais famoso de todos, que todo mundo sabe, é o Cristo Redentor. A gente tem um Cristo Redentor em Colatina, para quem não sabe, né? É o segundo maior Cristo do país. Ele tem um total de 35,5 metros. E aí ele está aberto para visitação. Ele voltou a ser aberto para visitação no ano passado. Fica aberto diariamente, das 8 às 16 horas. E sempre tem alguém lá para guiar, tá? Tem uma pessoa lá da prefeitura que orienta, né, conta a história. Então, realmente é um lugar bacana para se visitar. Se a pessoa tiver com um grupo com mais gente, com mais de 10 pessoas, tem que fazer um agendamento. O telefone do agendamento é 27 3177 7073. Então, anotem aí se você tiver com uma galera grande para visitar. Ô, Giovana, a gente sobe o Cristo? Sobe. Eu nunca consegui subir porque o Cristo, ele foi reformado, se não me engano, em 2020, né? Antes da reforma não estava subindo não, e aí eu não consegui subir. Mas depois da reforma, está subindo sim. Informações quentíssimas dessa semana, que eu procurei saber. Você sabe que eu também já fui a Colatina algumas vezes e eu nunca fui ao Cristo? Como é que as coisas passam tão despercebidas e, olha, tá na hora da gente conhecer. Não, e o Cristo de Colatina, ele fica ali na região central da cidade, então não é um lugar difícil, né? Tá ali, pertinho mesmo. E entrada gratuita, né, gente? Gratuita, só a gente subir. Outro ponto turístico é o pôr do sol mais famoso, um dos mais famosos do Espírito Santo, que é o pôr do sol do calçadão da Avenida Beira-Rio, que é ali no Rio Doce, nosso rico e maravilhoso Rio Doce. Porque na década de 60, o pôr do sol de Colatina, Fernanda, ele foi considerado um dos mais bonitos do mundo pela revista norte-americana Time, tá bom? Sabia? Não é para menos não, né? Não é para menos não, e continua sendo um pôr do sol muito bonito. Então, quando você for a Colatina, não deixe de visitar o calçadão da Avenida Beira-Rio no pôr do sol. Ali tem vários barzinhos, muitas opções gastronômicas. Também tem um espaço amplo para a prática de atividades físicas, piquenique ao ar livre nos finais de semana. Então também é um lugar bacana para passear, tá bom? Olha que legal, nossa audiência já está interagindo conosco, Giovana, dizendo que Colatina é cidade natal de queridos. Olha, a doutora Margarete Dalcomo, médica pneumologista, né, que enfrentou essa pandemia conosco, com informação, do astro Anderson Varejão do basquete. Olha que coisa legal. Legal mesmo. Não sabia é o Léo, disso, não, tá? É o Léo quem está nos ajudando a contar essa história aqui, chegando essa informação fresquinha. Bacana. Do pôr do sol mais lindo do Espírito Santo, a gente vai para São Pedro Frio, que é um lugar que está começando a ser descoberto, porque assim, Colatina tem a fama de ser muito quente, né? Assim como a Princesa do Sul, que é Cachoeiro, que é muito quente, a Princesa do Norte, que é Colatina, também tem um clima bem tenso. Só que São Pedro Frio
é um distrito que já foi apelidado de Suíça colatinense, porque o clima de montanha não passa de 18 graus. Sabia? Olha, não sabia disso. Lá é mais ou menos 700 metros de altitude e fica no sentido Colatina-Baixo Guandu, na BR-259. As opções de passeios que tem lá é a região da Serra da Cangalha e também um mirante muito conhecido lá, que é o Mirante de São Pedro Frio, com vista para a Mata Atlântica. Eu acho que é por causa da Mata Atlântica que essa temperatura é tão agradável. Mas assim, perto de Colatina ser um lugar tão frio, se aqui a gente sai do litoral e vai para as montanhas e já tem uma diferença, você imagina na mesma cidade, isso é muito legal. Muito então, vale legal, super diferente. Sim. Também temos em Colatina a Cachoeira do Oito, que não é uma cachoeira de queda vertical não, tá? Ela é um pouco mais baixa. Ela fica localizada na estrada para o distrito de Paú de Graça Aranha. Então, pela rodovia, saindo da sede do município, a gente segue pela BR-259, né, sentido Vitória, até a Ponte Nova de Colatina, atravessa a ponte, e ali no lado direito da estrada, para o distrito de Paú de Graça Aranha, entra e é mais ou menos uns 3 quilômetros à frente. O trecho não é pavimentado, tá? É importante salientar. Mas ali dá para você tomar um banhozinho de cachoeira, né? Enfim. Bem bacana. Muito bom. Você já foi nessa? Nessa, não. Não passei, mas a minha família sempre vai. A gente tem que marcar uma ida a esses pontos turísticos de Colatina e fazer muitas fotos para os nossos ouvintes. E às vezes a pessoa acha assim, não tem nada. Mas tem, gente, tem. Tem sim. Aliás, para quem gosta de turismo religioso, a Catedral do Sagrado Coração de Jesus é um lugar que precisa ser visitado, é um patrimônio histórico. Tem vitrais coloridos e paredes com passagens bíblicas, né? Ela foi projetada simplesmente pelo Calixto Benedito, que também foi o responsável pelo Santuário de Aparecida. E a catedral, ela fica aberta para visitação todos os dias, das 6 da manhã às 21 horas. Excelente, viu? E esse passeio nosso vai para onde agora? A gente vai para o Ninho das Garças, que fica na localidade de São Sebastião do Norte, que, segundo a Prefeitura Municipal de Colatina, é um dos mais importantes santuários ecológicos do Espírito Santo. Ele fica na margem esquerda do Rio Doce, na rodovia que liga Colatina ao município de Marilândia, no quilômetro 6. E fica numa propriedade particular, o sítio Porto das Barcas, mas dá para visitar. Para visitar é necessário agendar também pelo telefone 3177-7073. Lá, as garças dormem e se reproduzem. É um espetáculo. Muito lindo. Que lindo, e por isso que ele chama Ninho das Garças. Ninho das Garças. É um santuário ecológico que a gente tem ali. Nossa, uma contemplação no Rio Doce, né? Que foi tão castigado com o rompimento da barragem de Mariana, né? Verdade. Eu amo o Rio Doce, ele é muito significativo para mim, Fernanda. Eu tenho histórias pessoais, assim, da minha família, né? Então, realmente, a gente precisa cuidar, né? Cuidar muito para a gente não perder essa riqueza. Para encerrar lugares para passear, eu vou falar de um lugar que todo mundo passa por lá e olha de longe, mas ninguém chega quase. Não é que ninguém chega, as pessoas não consideram um ponto turístico, assim, no imaginário, mas eu considero, tá? Que ali no distrito de Baunilha tem uma parada, é o restaurante Parada Gobete, ele fica às margens da BR-259. E o dono desse lugar, ele fez esculturas gigantes de artistas. Por exemplo, lá tem o Roberto Carlos com 5 metros de altura, 1 tonelada. Tem a turma do Chaves, tem Ayrton Senna. Então, assim, é um lugar, Fernanda, muito diferente aqui no Espírito Santo. Então, vale a pena passar ali, tirar uma foto. Tem o carro dos Flintstones, aliás, o desenho dos Flintstones. Então, também é um ponto turístico ali para você passar, tirar uma foto. É divertido, né? É divertido, comer um bom pastel com caldo de cana, ali no restaurante Parada Gobete. Então, também é um ponto turístico que vale a pena.
Olha, quem está nos ouvindo e que tem histórias de Colatina, quiser participar conosco, pode ligar, viu? É 99299-4297. A gente está esperando pela sua participação, assim como o Léo lembrou das personalidades aqui mais recentes da história do Espírito Santo, que são de Colatina. Verdade. Bom, Agora... eu sei que você tem mais roteiros gastronômicos, não é isso? Isso. Vamos lá. Eu vou falar de 3 lugares, tá, Fernanda? Porque, assim, eu falo de lugares que eu conheço. Eu vou falar de 3, podem ter mais, tá? Os ouvintes até podem nos dedicar mais lugares, mas eu vou falar de 3 que foram muito bacanas quando eu fui, tá? Gostei bastante. O primeiro é um dos mais tradicionais de Colatina, que é o restaurante do Senhor Rubens. É um restaurante simples, ele tem mais de 50 anos de existência, só que lá tem pratos, assim, muito tradicionais e famosos, que é o camarão na manteiga, um prato tradicional da casa, já comi, e a rabada no feijão. Quem for a Colatina precisa ir ao restaurante do Senhor Rubens comer a rabada no feijão, que é um prato famoso dele, e o Senhor Rubens é um senhor muito querido. Trabalha ele e a família dele no restaurante. Então vale a pena conhecer, tá? Ele fica na Avenida Presidente Kennedy, em Vila Nova, em Colatina. Do Seu Rubens, a gente vai para o Irajá. O Irajá, que é um excelente lugar para comer moqueca capixaba. Eu também indico, gosto pessoal meu, a farofinha de siri dele. Abre todos os dias para almoço e jantar, de 11 às 23 horas. Tem estacionamento próprio e fica na Praça Isidoro Binda, também em Vila Nova. E o drink, gente? Eu achei que você não fosse lembrar dele. É a minha memória também de Colatina. O drink, gente, ele é muito especial porque ele fica na ponte ali, de frente para o Rio Doce. Então, quando é à noite, eu falo dele para jantar, porque quando é à noite fica muito iluminado e é uma paisagem lindíssima, tá? Uma ótima opção para jantar. Por ser uma área externa, né, com uma vista do Rio Doce, uma varanda. E tem pratos famosos também, como o famoso camarão com pêssego. Você já comeu, Fernanda, camarão com pêssego? Não, novidade, hein? Lá no Drinks é o prato, assim, mais tradicional dele. E também a famosa moqueca capixaba, né? E também Eu conheço o camarão no coco, né? Que é bom demais também. É bom demais, mas lá no drink, o camarão com pêssego é a especialidade. E também tem mais de 50 anos de existência. Ficaria na Praça Almirante Barroso e também possui estacionamento próprio. Uhum. Ô, Giovana, e é tão pertinho, né, Colatina? Pertinho. Colatina, aliás, a gente está com ótimas opções de hotéis, tá? Nos últimos anos, teve muito investimento nessa área para receber melhor os turistas. Então, visite Colatina, visite São Pedro Frio, que são lugares que estão começando a criar uma efervescência turística. É isso. Você vai com que frequência para Colatina, Gi? Oi? Com que frequência você vai a Colatina? Deixa eu ver, nos outros, eu não vou há 3 anos. Eu ia bastante porque parte da minha família mora lá, né? Mas eu ia bastante, assim, tem uns 3 anos que eu não vou. Aliás, preciso voltar até. Preciso voltar para ver mais novidades, que deve ter com certeza. Ó, eu já tenho aqui alguns ouvintes participando mais conosco, Edielza, inclusive estão tentando falar com a Edielza lá no estúdio. A Edielza aqui fala um pouquinho do camarão na manteiga do Rubens, viu? Diz ela que realmente é maravilhoso. Tem o Elimar também, tá me dizendo o seguinte, olha, comi uma moqueca de cascudo, foi no Drinks, só que colocaram extrato de tomate, aí azedou a relação, né? Mas, gente, eu não... Enfim, né? A gente... Tem que tentar de novo, Elimar. Não, eu vou falar, talvez, né, no dia, eu sempre dou uma segunda chance para tudo, Fernando, sempre dou uma segunda chance para tudo. A não ser que o atendimento tenha sido muito, muito, muito ruim, né? Não, esses 3 que eu tô te falando, eu garanto o atendimento, tá, Fernanda? Que eu já frequentei, conheço, eu garanto o atendimento dos 3. Dos 3 que eu indiquei. E o Giovanni, ó, dá pra ir a Colatina de trem, gente.
Verdade, dá para ir de trem. Eu sou doida para fazer esse passeio. Aliás, não fiz ainda, verdade. Dá sim. Dá para ir Então de tem trem muita também. coisa, né? Além do que fazer, onde comer, essa super viagem de trem para contemplar o melhor pôr do sol e mais lindo do Espírito Santo, É verdade. Ali no nosso rico Rio Doce. que tem que renascer, né? Depois de tantos anos aí dessa tragédia, ainda a população lutando para poder restabelecer os seus parâmetros anteriores. Mas enfim, a gente já está praticamente aqui encerrando o nosso Guia Capixaba na CBN. Hoje nós fomos para Colatina e a Edielza, ela ia relatar um pouquinho mais desse camarão na manteiga para deixar com todo mundo com água na boca. Para quem não pode comer o camarão na manteiga, gente, porque assim, tem gente que é alérgico e tal, tem a rabada no feijão também, que eu indico muito, tá? Rabada no feijão, lá no restaurante do senhor Rubens. E aproveita para dar um abraço nele, que ele é um querido. É um senhor muito querido, a família dele é muito querida. É ele pessoalmente que atende os clientes, então vale a pena sim. Excelente, Giovana. No próximo sábado, a gente embarca para mais uma aventura contigo, viu? Sim, com certeza. Tudo de bom para você. Um ótimo final de semana, Fernando. Um ótimo final de semana para todos os ouvintes da Rádio CBN Vitória. Um abraço.